Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos trabalhar a 21ª aula do 6º ano. E o tema da nossa aula é Povoamento da América, os povos andinos. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: identificar e descrever os povos andinos, distinguir a civilização de Caral como a mais antiga das Américas e segunda do mundo, apontar a arquitetura monumental de Chavin de Huántar, registrar os geoglifos como principal característica dos Nazcas e especificar a cerâmica presente entre os mochicas. Antes de mais nada, lembrem do recadinho. Tenha em mãos os materiais para a aula de hoje. Livro didático, seu parceiro na hora de estudar, caderno para todas as anotações necessárias, assim como lápis, caneta e borracha. Agora sim, com todos esses materiais em mãos, nós podemos iniciar a aula. Então, sobre os povos andinos. Eles são os mais antigos centros políticos e cerimoniais dos Andes. Então, a sua localização é nos Andes. Tem edifícios monumentais em pedras, que foram construídos principalmente na área desértica do centro e do norte do atual Peru. Nesses centros, nós vamos identificar pirâmides, assim como as do Egito, plataforma, praças e conjuntos residenciais, habitados principalmente pelas elites dirigentes, então quem comandava os povos andinos. Nós vamos ver hoje, então, a civilização mais antiga das Américas, Caral, uma das civilizações entre esses povos andinos. Essa cidade, essa localização, cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima, no Vale do Supe, tem uma extensão básica de 65 hectares e surgiu há cerca de 5.000 anos. A Caral, ela é a mais antiga civilização das Américas e a segunda mais antiga do mundo. Ela só vai perder para a civilização da Mesopotâmia. Mesopotâmia nós estudaremos posteriormente. Ela, se fôssemos localizar hoje, ficaria no atual Iraque. Então percebam quanta importância nós encontramos, importância em termos históricos, aqui na América, no nosso continente. Então, a segunda civilização mais antiga do mundo. Muito bem, sobre Caral. A composição dela de 6 pirâmides, volta a salientar, pirâmides com certa singularidade, com certa semelhança, melhor dizendo, com as pirâmides do Egito. Eles tinham também um anfiteatro circular. Lembrem-se que nós vemos em Roma, na Grécia, algo assim. Um setor residencial, onde ficavam as pessoas, e ainda canais de irrigação, assim como tinham nos canais no Egito. Os egípcios utilizavam isso para levar as águas do rio Nilo até as áreas de plantação. Caral foi uma cidade-estado, ou seja, ela tinha sua independência política, o seu conjunto de regras, né? Habitavam cerca de 1.000 a 3.000 pessoas. Em suas pirâmides foram erguidas na mesma época das pirâmides do Egito, então entendam a semelhança e ainda a mesma época. Tinham plantações de goiaba, aji, que é um estilo de pimenta, um tipo de pimenta, abóbora, feijão e abacate, e ainda eles consumiam mais na área litorânea peixes e também mariscos. Um dado que intriga muitos arqueólogos é o fato deles não terem produzido objetos de cerâmica. Logo, eles as plantações elas não eram armazenadas, então eles não produziam tanto a tal ponto que pudesse estar armazenando para uma próxima eventualidade.
eles então não produziam em grande escala. E a coleta e as trocas comerciais eram feitas entre as cidades próximas, mas ainda que pode-se dizer que a principal atividade econômica ainda era a agricultura, embora haviam essas trocas para manter o que realmente a sociedade ali necessitava para sobreviver. Muito bem, Caral era um povo com muitos costumes também musicais, porque os arqueólogos eles encontraram diversos instrumentos musicais nas escavações realizadas na região. Xavim-de-Huantar, essa civilização, esse povo andino, vai se destacar principalmente pela cerâmica. Coloquei duas imagens também importantes para a gente entender um pouquinho sobre esse povo. As informações. Ele vai surgir mais ou menos em 1000 a.C., então é uma civilização que surge há 3.000 anos atrás. Era um centro político e cerimonial, porque a religião era muito forte, localizado onde? Nas terras altas da Cordilheira dos Andes. Tinha mais ou menos 3.000 metros de altitude e era próximo à região amazônica. A arquitetura monumental, que a gente pode ver inclusive na primeira imagem, né, como era organizado, essas placas, essas pedras colocadas tão perfeitamente que para você colocar um papel, uma folha entre elas, não tem condições. Muito bem, ainda apresentavam pirâmides, praças, pátios afundados, entre outras obras arquitetônicas. A questão da política, ela é observada, a sua importância, principalmente em relação a essa arquitetura da região, porque quanto mais bela, mais monumental, ela vai demonstrar o maior poder político que exercia ali. Xavim também vai se destacar ali, como eu falei, com a cerâmica. Ela foi copiada em diversas regiões dos Andes centrais, por isso que a gente pode ver a questão da influência cultural, essas trocas culturais que aconteciam entre os povos. Observem a questão das cerâmicas. Se você colocar lá na internet, você vai encontrar outros tipos. Geralmente eles vão apresentar pessoas da época, da sociedade, em especial os dirigentes. Xavim-de-Huantar entrou em declínio mais ou menos em 300 a.C. Quanto às hipóteses, fala-se que houve um período de guerras, houve também uma desarticulação das rotas de comércio. Outra situação, houve momento em que a autoridade do rei ela foi contestada, a autoridade dos sacerdotes que tinham grande influência acabou sendo contestada e se perdeu a liderança, perdeu o respeito, consequentemente perde-se toda a organização, todo aquele poder. Os Nazcas e os Mochicas. Coloquei aqui para vocês um pouquinho da cerâmica deles. Lembrem-se, ela de certa forma tem uma semelhança aqui com o Xavim, né? O povo Xavim. E aqui nós temos os geoglifos, que de certa forma a gente já viu em outros povos, que são esses desenhos na terra que eles vão chamar a atenção para você enxergar. Você precisa ver de longe, não é uma coisa que você consegue ver tão de perto, então precisa sobrevoar em cima. E quem fez isso? Como que fez tão perfeito? Que técnica que foi utilizada? Isso ainda desperta curiosidade por parte dos arqueólogos, dos pesquisadores. Mas vamos lá. Os Nazcas e os Mochicas se desenvolveram. Os Nazcas na costa norte e na costa sul do atual Peru, né? Os Nazcas e os Mochicas.
entre 200 a.C. a 800 a.C. aproximadamente. Nazcas, então eles localizaram-se nas planícies do deserto da bacia do Rio Grande de Nazca. São conhecidos por terem traçado imensas figuras chamadas de geoglifos, que são esses desenhos que está na terra, né? Embora ali tá tão bonitinho, parece que foi feito numa parede, não, é na terra mesmo, tá? Gel de terra, glifo de desenho, de escrita, enfim. Produziram cerâmicas e tecidos, as quais representavam o modo de vida desse povo. Já os mochicas, eles se destacam pelas peças de cerâmica, parecido com os chavins. Eles representavam temas de guerreiros, pessoas da elite, pessoas que governavam, trajes que eram utilizados, trajes às vezes específicos de um grupo e assim por diante. Na próxima aula, a 22ª, estudaremos sobre os povos antigos do Brasil e também iremos conhecer um pouquinho dos povos antigos de Santa Catarina. Agora sim, depois dessa aula, suas anotações feitas, as dúvidas anotadas para depois pesquisar ou perguntar para outro professor. Agora sim, vamos para as atividades de hoje que servem para fixar esse conteúdo. Bons estudos a todos, até uma próxima e tchau!